Boa noite aos professores e alunos. Primeiramente, gostaria de agradecer o Gabriel, né? Gabriel, por ter aceito o convite, né? De fazer essa apresentação aqui para a gente hoje. Eu gostaria de fazer uma apresentação inicial também do Gabriel, né? O Gabriel, ele é graduado em Ciências Biológicas, né? Modalidade bacharel e licenciatura, né, pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, né, com um período de intercâmbio aí de 1 ano e meio na Universidade de Adelaide, na Austrália, né. Depois, posteriormente, ele ingressou no mestrado no programa de Agronomia e Entomologia Agrícola pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, campus de Jaboticabal, né, e atualmente é doutorando pelo mesmo programa, né. O Gabriel, ele tem experiência aí na área de preservação e manejo ambiental em recursos hídricos e também na área de zoologia de invertebrados, com ênfase em entomologia, né. Então, Gabriel, mais uma vez agradeço, né, pela participação, é um prazer revê-lo, né, meu amigo aí de laboratório de algum tempo, né, e eu passo a palavra para você, né, você pode ficar à vontade aí do seu tempo, tá? Eu vou estar observando, se tiver pergunta no final aqui, eu repasso para você depois, ok? Então, eu passo a palavra para você, Gabriel. Muito obrigado, professor Samuel. Também agradeço o convite pelo professor Diego e Oswanda também por terem entrado em contato, possibilitando esta live. Eu vou compartilhar a minha tela de apresentação com vocês. Perfeito. Então, darei início agora a essa live com o tema biosistemática e valor ecológico e agrozootécnico de hexápoda. É muito interessante como que nós vamos observar essa relação de como que estes organismos, eles estão presentes tanto nesses atributos ecológicos, tanto como agrícolas ou agrários e também no valor zootécnico, o que emprega tanto a sua distribuição, os efeitos e as causas que eles podem fazer. Para seguir aqui com vocês, nós iremos separar na seguinte maneira. Iremos entender quem são estes grupos de organismos que nós chamamos de hexápodos, como que tem uma descrição destes animais. Depois nós teremos qual que é o desenvolvimento adaptativo que estes organismos possuem que causou uma explosão. Mas quando eu digo explosão é no âmbito de sucesso. Qual foi o sucesso adaptativo perante a quais estruturas que estes organismos são abundantes no nosso ecossistema? Teremos também um pouco de morfologia, muito interessante. Quando nós falamos de aspectos morfológicos, nós entendemos como que as estruturas acopladas e agregadas possibilitam também essa adaptação destes organismos. Depois, finalmente, entraremos num clímax da apresentação, iremos falar desses destaques agrozooecológicos, o impacto que esses organismos eles possibilitam tanto no setor agrícola, tanto na ecologia, no seu âmbito de biodiversidade e também na zootecnia. Iremos falar um pouco do cenário atual, temos aí recebido muitas notícias de hexápodos que estão causando alguns efeitos, tanto positivo e também negativo no nosso mundo. E, por fim, as contribuições científicas que levam ao estudo contemporâneo destes organismos e também para compreendermos melhor essa relação que eles possuem na nossa biodiversidade. Então, vamos iniciar, primeiramente, quando nós falamos de taxonomia. Nós precisamos entender quem são estes organismos e a que motivo eles estão sendo comparados com os outros. Por exemplo, existiu o pai da taxonomia, o Carlos Linnaeus, que em 1758 nós tivemos aí uma publicação que foi desenvolvido o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. A partir desse código, nós temos a intenção de compreender as espécies, tanto no nível mais abrangente de reino, até o mais restrito como espécie. Para isso, nós precisamos compreender esses organismos. Então, os hexápodos, obviamente, estão acoplados dentro do reino Animalia. Vocês podem observar aqui muitos exemplares de reino Animalia, os animais, os metazoários. Entretanto, nós iremos agora funilar um pouco para nós chegarmos à hexápoda. Aqui
nós abrangemos o filo Artrópoda. Se nós vamos falar de filo Artrópoda, nós teremos que excluir alguns. Então, vamos excluir estes animais e trabalhar somente com organismos que possuem apêndices articulados, porque a designação de artrópoda é um organismo que possui apêndices articulados. Então, nós ficamos agora com esse grupo mais restrito. Porém, ainda está muito abrangente para falarmos de hexápoda. Vamos deixar um pouco mais restrito. Então, agora, dentro do filo Artrópoda, nós temos estas demonstrações. Para isso, nós teremos o subfilo Hexápoda. Se nós pegarmos esse prefixo, exo refere a 6, e poda significa pés. Então, são organismos com 6 pés ou 3 pares de pernas. Mais uma vez, vamos restringir mais um pouco. Iremos excluir agora os crustáceos, que são artrópodes, mas não são hexápodos. Vamos excluir também os aracnídeos, entre eles os mais conhecidos escorpiões e aranhas, que não são hexápodos, e também os miriápodes, que nós temos os quilópodas, os diplópodas, que também não são hexápodos. Então, nós temos agora um grupo mais restrito para trabalharmos em cima deles. Porém, agora que nós estamos falando literalmente do subfilo Hexápoda, nós precisamos entender as características que possibilitam esse subfilo sobressair aos outros grupos já mencionados. Então, nós temos que todos os hexápodos, eles irão possuir uma metameria e uma tagmose. Se nós falamos de metameria, os artrópodes, todos os artrópodes possuem a metameria, que é o corpo dividido em metâmeros. Metâmeros são segmentos. Porém, a tagmose é a junção de metâmeros, possibilitando uma visualização separada de estruturas. Como vocês podem observar, nessa imagem nós temos 3 tagmose. O primeiro tagma, a cabeça, representado pela letra A. O segundo, o tórax, pela letra B. E o terceiro, o abdômen, pela letra C. Então, a tagmose é como que nós conseguimos separar e elucidar o corpo de um hexápoda. Dando continuidade, todos os hexápodas possuem um par de antenas. Nós temos uma demonstração aqui. E por que abrange? Porque os crustáceos possuem 2 pares de antenas. E nós temos os aracnídeos que não possuem antenas. Então, aqui, nós temos algo muito mais específico para este subfilo. Todos os hexápodos, eles possuem um tórax trissegmentado e um abdômen composto de 6 a 12 segmentos. É muito interessante porque você consegue observar um organismo do subfilo hexápoda e separá-lo em 3 partes, cabeça, tórax e abdômen. E este tórax, ele é trissegmentado. Eu pego um tórax e separo em 3 partes. Então, eu tenho um protórax, um mesotórax e um metatórax. Sendo que cada parte de um tórax possui um par de perna. E um meso e um metatórax possuem um par de asa. Temos também um abdômen que possui algumas estruturas, poucas estruturas quando comparado à cabeça e o tórax, porém possuem uma importância fundamental, principalmente por possuir muitos atributos fisiológicos que ocorrem internamente nesta tagmose. Temos que todos os hexápodos possuem a respiração traqueal. Nós temos um exemplo aqui de um percevejo, e vocês podem observar que ao longo do corpo do percevejo nós temos esses pequenos orifícios. Esses orifícios nós chamamos de espiráculos. São eles que vão possibilitar a entrada do oxigênio. E essa respiração traqueal, que internamente no corpo de um hexápoda temos traqueias e traqueolíolas, que distribuem esse oxigênio para o seu corpo. Porém, está sendo muito fácil julgar que os hexápodos são somente os insetos. E eu gosto muito de elucidar isto, porque o subfilo hexápoda, ele ainda é restrito para mais 4 classes. Nestas classes nós temos colêmbulos, dipluros, proturos e insetos. Então, de todo o subfilo hexápoda, nós conseguimos dividir eles em 4 classes. E nesta classe nós damos uma ênfase muito maior a insetos, porque os insetos eles possuem uma adaptação
muito maior do que qualquer outro organismo, ser vivo do reino animal. E vale ressaltar também que as classes colêmbula, diplura e protura não possuem asas, que será alguma das atribuições que nós iremos ver perante aos insetos, e são organismos que são encontrados somente no solo, em serrapilheira, em forrageamento. Porém, os insetos, eles possuem uma predominância em diversos ambientes. Dando continuidade, nós temos agora que a classe insecta, que nós já conseguimos restringir muito mais desde o reino animal, ela possui algumas atribuições. E na classe insecta, nós temos a presença de placas abdominais. Quando eu falo de placas abdominais, nós conseguimos observar aqui um representante, uma mariposa da família Saturnidae. E esta mariposa, nós temos o detalhamento do seu abdômen. No abdômen dessa mariposa, você consegue observar que a primeira porção ao seu ventre é chamado de externo ventral. Ao lado é chamado de pleura lateral. E por cima é denominado de dorso, de tergo dorsal. Então nós temos aqui 3 divisões em que compõem o abdômen de um inseto. É simplesmente pensar em uma pequena caixa. Nós temos a porção de cima, as porções laterais e a porção embaixo. Então, os abdômenes dos insetos, eles possuem essas 3 placas. Temos também que os insetos são ectognatos. Quando nós falamos de ectognatos, nós conseguimos pegar esse prefixo ecto, que refere a externo. E gnatos são aparelho, peças bucais. Os insetos têm peças bucais, têm um aparelho bucal externo. Ele está projetado para fora de sua cabeça. Enquanto que os outros organismos que nós apresentamos, os colembros, os proturos e os dipluros, eles são endognatos. As peças bucais estão presentes em uma cavidade bucal, assim como nós. Assim como os vertebrados, em que as nossas peças bucais são internas. Porém, os insetos possuem essas peças bucais externas. Esta figura está muito bem elucidando, é um inseto da ordem Megaloptera, e nós temos aí 2 mandíbulas extremamente evidentes sendo projetadas ao lado externo, fora de sua cabeça. Dando continuidade à classe insecta, nós temos para alguns representantes um alto dimorfismo sexual. Vale ressaltar que, para alguns animais, como até mesmo vertebrados, muito encontrado em aves, nós temos um dimorfismo sexual evidenciado. Porém, nos insetos, nós temos uma aparência muito bem gritante. Olha só nessa imagem que vocês estão observando. Esta imagem são 2 insetos que pertencem à mesma espécie. Entretanto, ao lado esquerdo, você consegue observar uma cochonilha que não possui asa, uma cochonilha áptera. Esta é uma fêmea, sendo que ao seu lado direito, você observa um macho alado. São 2 organismos que estão presentes à mesma táxon de espécie e possuem um alto dimorfismo sexual, sendo totalmente diferenciado entre si. Para alguns representantes de insetos, nós temos esta presença. Vamos continuar agora para a taxonomia da classe insecta. Se nós pegamos os insetos, agora a gente consegue desmembrar eles mais um pouco, elucidando qual que é a diferença de diversos insetos, porém possuem alguns atributos que os separa em diferentes categorias. Vamos começar com que todos os insetos, eles são divididos ou na subclasse Apterygota ou na subclasse Pterygota. Vamos começar com Apterygota. A subclasse Apterygota possui 2 ordens. Nós temos um exemplo clássico de uma ordem que se chama Tissanura. A é um prefixo de negação. Ptero remete a asas. São insetos que não possuem asas. Agora, vamos falar de Pterygota. Como nós não temos esse prefixo de negação, então nós iremos agora tratar de insetos que possuem asas. Entretanto, Pterygota é subdividido em mais 2 infra
classe. Nós temos a infraclasse Paleóptera, que nós temos apenas 2 ordens descritas. Um dos exemplos é esta ordem Odonata, que muitos conhecem popularmente como libélulas. E também temos a infraclasse Neoptera. Aqui nós agrupamos as demais ordens de insetos, que são 24, porque no total nós temos 28 ordens de insetos descritos. E para esta classe, nós temos o exemplo que vocês estão visualizando como uma cigarra pertencente à ordem Hemiptera. Porém, vamos diferenciar. Como que nós conseguimos diferenciar Paleóptera e Neoptera, sendo que estes insetos possuem asas? Paleo é um prefixo que remete à antiguidade, e ptero a asas, neo a contemporâneo, a atualidade, e ptero a asas. Paleóptera remete a insetos que possuem asas ancestrais, ou seja, asas que não se dobram sobre o dorso do corpo, enquanto que Neoptera são insetos que conseguem acoplar as suas asas ao longo do dorso do corpo. Vocês observam que no exemplo da libélula, ela não consegue fechar e acoplar as suas asas ao longo do seu abdômen. Entretanto, os demais insetos que são encontrados em Neoptera, eles conseguem acoplar as suas asas ao longo do seu abdômen. Essa é a definição dessas 2 infraclasses. Dando continuidade, eu gosto muito de ressaltar a adaptação, o sucesso evolutivo dos insetos. Todas as minhas palestras eu elucido esses 4 pontos. O primeiro, os insetos, eles são encontrados em grande quantidade, de número, são os maiores representantes de qualquer grupo animal, justamente por este quesito. O primeiro, eles possuem um tamanho pequeno. Obviamente, nós temos insetos excrepantes, nós temos insetos com 12, 30 centímetros, nós temos registro de bicho-paus, megalópteras, ou até mesmo borboletas e mariposas que têm uma envergadura muito grande. Porém, de forma generalizada, este grupo possui um tamanho pequeno. Vocês estão observando nesta imagem um inseto do gênero Trichogramma. Esse gênero, ele é uma vespa parasitoide. E este inseto, ele está sendo comparado a um paramécio. Um paramécio, ele é um protista. Nós temos aqui que o menor inseto, ele é tão grande quanto ao maior protista. E vale ressaltar que um protista é um ser unicelular. Então, olha que comparação. Justamente quando nós falamos do avanço e do sucesso dos insetos. Este exemplar deve ter algumas micras de medição, numa escala de micrômetros. Então, nós temos o primeiro ponto evidenciado, que é o tamanho pequeno dos insetos. O segundo é o exoesqueleto. Todo inseto, ele possui um exoesqueleto que é basicamente formado por 3 constituintes: quitina, membrana basal e também temos a epiderme. Vocês podem observar aí um inseto num processo de muda, a troca do velho exoesqueleto para permitir o seu crescimento. Então, justamente essa adaptação permite uma alta facilidade de sobressair perante a outros organismos, justamente que este exoesqueleto ele é muito rígido e protege o inseto a diversos fatores bióticos e até a fatores abióticos, como oscilações de temperatura, umidade e radiações. Um terceiro ponto para ter esse sucesso de evolução e adaptação dos insetos é a capacidade de voo. Os insetos, eles têm uma dispersão muito grande, justamente por possuir estruturas que permitem o bater, o acoplamento de asas, e possuir 4 asas, possuir 2 pares de asa, permite uma grande estabilidade e também uma alta mobilidade para diversos ambientes. Nós temos aqui o último tópico, que é o sistemas especializado de reprodução. Quando nós falamos de sistema especializado de reprodução, nós damos ênfase que os insetos, eles têm uma alta oviposição.
você pode observar que um inseto, ele oviposita de dezenas a centenas de ovos. É muito importante o inseto, dentro da biologia, ele ser uma espécie R, estrategista, em que é muito viável você jogar uma grande descendência no ambiente e ver dessa grande descendência quantos irão sobreviver. Por isso que, nas fases tanto de ovo, de lagarta, de larva ou até de ninfas para um outro grupo de insetos, a grande quantidade de indivíduos presentes em um ambiente garante também essa adaptação. Então, esses 4 pontos são extremamente importantes para elucidar este sucesso dos insetos. Vamos falar um pouco da metamorfose dos insetos. É muito importante nós entendermos que os insetos, eles podem ser ametábolos ou que possuem uma metamorfose de ametabolia. Como que funciona essa metamorfose? Nós temos que um ovo, após a eclosão, nós temos que o primeiro indivíduo juvenil, ele é totalmente similar ao adulto. Entretanto, insetos que possuem esse tipo de metamorfose, a metabolia, não possuem asas. E eles estão agrupados lá naquela primeira divisão que nós mencionamos, os insetos mais antigos, ok? E por isso nós conseguimos observar que o adulto, ele é similar à ninfa ou aos indivíduos jovens, ok? Nós temos que também a metamorfose, ela pode ser atribuída por hemimetabolia. Aqui nós temos que, após a oviposição de ovos, os insetos que virão após essa atividade serão ninfas. E a ninfa, ela também é similar ao adulto. Então, remete um pouco da metabolia. Entretanto, esta metamorfose é caracterizada em que o adulto ele possui asas. Essa é a diferenciação de ametabolia. Além de possuir asas, também vai possuir sistemas reprodutivos aptos à cópula e a continuar o seu ciclo biológico. E por fim, temos a holometabolia. Insetos holometábolos, nós temos que após o ovo, eclode simplesmente a larva. Nós temos que essa larva, ela vai passar por muitos instars, até chegar na fase pupal. E da pupa emerge o adulto. O adulto e a fase juvenil possuem atribuições e adaptações, principalmente alimentares, muito diferenciadas. E isso também garante o sucesso explosivo e reprodutivo de insetos, como na metamorfose holometábola. Dando continuidade, vamos entender um pouco dessas estruturas morfológicas. Como eu havia mencionado, falar de morfologia, você consegue compreender a relação do inseto no ambiente perante as suas estruturas. É muito bacana nós fazermos uma analogia com o ser humano. Nós temos aqui que um inseto, a primeira tagmose é a cabeça, como eu havia mencionado. A segunda tagmose é o tórax e a terceira é o abdômen. Nesta imagem em específico, vocês conseguem observar uma formiga dividida em cabeça, tórax, um pequeno espaço e um abdômen. Esse pequeno espaço é denominado de pedúnculo. É a porção apical do seu tórax fazendo conexão com a primeira porção do abdômen. Mas por que estamos ressaltando isso? A cabeça de um inseto, ela possui muitas estruturas sensoriais, em que estará apto para entender o ambiente à sua volta. O tórax do inseto possui muitas estruturas locomotoras que contribuem à sua dispersão. E o abdômen de um inseto possui muitas estruturas ou acopla estruturas fisiológicas, garantindo a sobrevivência e o desenvolvimento deste ser. Dando continuidade, vamos desmembrar um pouco cada parte. Temos que, primeiramente, quando falamos de cabeça, os insetos possuem algumas estruturas. Dentre elas, destacamos os olhos e os celos. Nessa imagem, vocês podem perceber que os olhos compostos de insetos são formados por omatídeos. Omatídeos são essas pequenas estruturas em formato de hexápoda, assim como leva o nome do filo, em hexagonal. Essas estruturas formam uma percepção de imagem para o inseto. Nós temos que os oocelos
são estruturas para compreender a luminosidade do ambiente. Um inseto, ele pode possuir de 0 a 3 ocelos. Nesta imagem específica, no ápice da cabeça, você consegue enxergar um inseto que possui 3 ocelos. E como que ele consegue atribuir as suas funções de sensibilidade no ambiente. Nós temos que os insetos também, eles possuem antenas presentes na cabeça. Uma antena de um inseto, ela é composta por 3 fragmentos, que nós chamamos de escapo, pedicelo e flagelo. O escapo é a porção basal de uma antena em que acopla esta estrutura na cabeça de um inseto. Depois do escapo, nós temos o pedicelo, que é o que dá uma pequena estrutura para a parte mais deslumbrante de uma antena, que é o flagelo. Este flagelo, vocês estão observando como que ele está muito disperso, como que ele está muito evidente. E é através das antenas que o inseto consegue pegar funções hormonais e também por feromônios se comunicando por odores. Temos que, por sua vez, o aparelho bucal, uma das estruturas que permitiu a maior adaptação dos insetos. O aparelho bucal de um inseto, ele é composto basicamente por 8 peças, que nós vamos defini-las. Um aparelho bucal é composto por 2 mandíbulas, 2 maxilas. Nós temos um labro, um lábio, uma hipofaringe e uma epifaringe. A epifaringe, ela está localizada atrás de um labro. E a hipofaringe é como se fosse análogo à garganta de um vertebrado. Porém, estas 8 estruturas acopladas, eles garantem uma possibilidade de adaptação alimentar para os insetos. Vamos descobrir da seguinte maneira. Quando essas estruturas, elas possuem da maneira como elas foram provenientes, de uma maneira rústica, nós temos insetos do hábito mastigador, em que essas peças bucais extremamente robustas garantem totalmente a desconstrução alimentar, uma dilaceração do alimento. Nós temos que, após este tipo de aparelho bucal, o aparelho bucal do tipo sugador maxilar, nós temos que as maxilas, elas foram adaptadas em galhas, e essas galhas alongadas e acopladas formam uma espirotromba, que é o que nós visualizamos em mariposas e em borboletas. Um outro tipo de aparelho bucal é denominado de sugador labial. É muito interessante observar que os aparelhos bucais rudimentares, como eu havia mencionado, as 8 peças, ou 6, independente da espécie, elas foram alongadas e adaptadas em estilete e rostro. E este alongamento permite o hábito sugador de um inseto, tanto quanto a hemolinfa, a seiva e também a sangue. E mais um tipo de aparelho bucal é denominado de lambedor, presente em abelhas. Nós temos essa estrutura avermelhada e alongada que é denominada de glossa. E essa glossa, ela é análoga, como se fosse a língua de um vertebrado. Então, as modificações de peças bucais garantem com que o inseto ele possa estar adaptado a diversos tipos de ambiente. Vamos ressaltar mais um ponto importante. Os insetos também conseguem ser classificados de acordo com o hábito alimentar na fase juvenil e na fase adulta. Quando nós falamos insetos menorríncos, significa que a fase jovem e a fase adulta possuem aparelho bucal sugador labial. Insetos menognatos, na fase jovem e na adulta, possuem aparelho bucal mastigador. Inseto metagnato possuem aparelho bucal na fase jovem de algum tipo, como mencionado, e na fase adulta, como o mastigador. Vamos continuar aqui na junção do tórax. Quando nós falamos de tórax, nós temos que as asas é um importante fator dos insetos, principalmente quando nós falamos de nervuras. As nervuras das asas são imensas, são muito complexas. E nós temos algumas nervuras que nós denominamos de cubital,
costal, subcostal, radial, mediana, cubital e anal. Essas estruturas permitem a flexibilização das asas, o batimento das asas e também a acoplagem como se fosse um origami. Um origami e permitindo com que o inseto guarde essa asa e consiga liberá-la para ocasionar a sua dispersão. E mais um fator importante é que as asas permitiu também, como eu havia mencionado, esse sucesso adaptativo dos insetos. Nós temos que no tórax também são encontradas as pernas. E é muito interessante elucidar como que uma perna é composta. Uma perna ela é composta pelos seguintes elementos: pela coxa, trocânter, fêmur, tíbia, tarso e pós-tarso. Quando na entomologia estudamos insetos ou outros hexápodos, nós falamos que esta estrutura é denominada de perna. É incorreto você chamar essa estrutura de pata. Por quê? A pata é designação de uma perna incompleta. Quando não temos alguma estrutura, chamamos de pata. Entretanto, nós não utilizamos esse termo, e sim somente perna. Vale ressaltar que uma perna, ela também é modificada na dispersão do inseto e nós conseguimos ter algumas atribuições. Por exemplo, perna normal, com todas essas estruturas mencionadas de uma maneira simples, são denominadas de pernas ambulatoriais, presentes em formigas. Quando nós temos uma perna robusta, no caso de um gafanhoto, em que a sua perna posterior, ela tem um fêmur muito alongado e robusto, é denominado de perna do tipo saltatória, justamente por dando jus a este nome nesse hábito de saltar. Nós temos aqui um representante muito interessante, a barata d'água. Ela possui a sua perna anterior do tipo de preensora, porque a sua tíbia ela está modificada em pinças para prender alguma presa. Nós também temos que na barata d'água, o último par de pernas, as pernas posteriores, são do tipo natatória, em que permitem uma grande locomoção no ambiente aquático. Mais um tipo impressionante de inseto, quando nós falamos e elucidamos o louva-a-Deus. Porque o louva-a-Deus, ele possui o primeiro par de perna do tipo raptatorial, em que o fêmur e a tíbia, eles são acoplados numa espécie de foice, capturando a sua presa. E mais um tipo interessante que vale ressaltar nos insetos é a paquinha. Este inseto, assim como a barata d'água, possui os 3 pares de pernas, um diferente do outro. O seu primeiro par de perna é chamado de escavatória ou escavador, justamente por esse hábito de escavar túneis e galerias e se adentrar no solo. O segundo par é uma perna normal, ambulatória, porém o terceiro par de perna é uma perna saltatória. Então, como que nós podemos observar diferentes adaptações e padrões de pernas em indivíduos de inseto? Vamos ressaltar agora o abdômen, mais uma tagmose muito importante a ser estudada nesta classe. No abdômen nós encontramos a genitália, muito bem elucidada neste ortóptero, nesta esperança. Uma genitália que está totalmente exposta, no caso, uma fêmea, que está prestes a ovipositar. Então, nós temos que a genitália, em que é análogo aos sistemas reprodutivos dos insetos, são muito importantes justamente para ocasionar esta reprodução dos insetos. Mas um contexto é que alguns insetos possuem ferrão, muito poucos, da ordem Hymenoptera. Nós temos aqui uma vespa, mas o ferrão nada mais é do que uma genitália adaptada. Nós temos também que nesse ferrão vai ter presença de glândulas de veneno para inocular a toxina, mas vale ressaltar, presente nas fêmeas. Mais um apêndice encontrado no abdômen para alguns insetos são os cercos e os estilos. Neste representante da ordem Dermaptera, uma tesourinha, nós temos os cercos muito alongados, que funcionam como pinças para a captura de alimento. Nós também temos que como este inseto ele também pode ressaltar para defender o seu território por brigas ocasionadas entre machos.
Alguns insetos, como a barata, possuem estilos. São pequenos apêndices localizados no ápice do abdômen e que garante também uma percepção do ambiente ao seu redor. E nós temos um inseto específico que possui um sifão, que é o pulgão. O pulgão, ele possui 2 sifões que vocês estão observando. O sifão é justamente para exalar compostos químicos para afugentar predadores. Então, são estruturas presentes no abdômen dos insetos. Vamos dar continuidade. Agora, vamos falar daqueles 3 pontos importantes elucidados nesta apresentação. O primeiro é a importância ecológica, que vale muito bem ressaltar com a biodiversidade. Quando nós falamos de uma importância ecológica, o primeiro fator que vem de grande importância é a polinização. A polinização garante justamente essa dispersão do pólen, ocasionando o cruzamento de plantas, ocasionando a sobrevivência de flores, de angiospermas. Não somente ocasionada por abelhas. É muito fácil pensar que polinização é ocasionada somente por abelhas, mas não. Temos besouros, também temos formigas, que são outros himenópteros, temos aí outros insetos que também estão propícios a ocasionar essa interação ecológica. Temos que alguns insetos, eles possuem uma relação intraespecífica, mas vamos ressaltar também interações interespecíficas. Primeiramente, vamos falar de castas, de colônias, como vocês estão observando. Um formigueiro, ele vai ser composto por operárias, por uma rainha, por soldados, assim como abelhas, vespas, também temos cupins, que são os insetos sociais que possuem relações ecológicas intraespecíficas, que uma sociedade garante a sobrevivência deste inseto, porque a perca de um inseto não resulta num dano muito grande em sua população, sendo que cada função também possui uma única atividade para ser desenvolvida. Agora, se nós falarmos de relações ecológicas interespecíficas, de espécies diferentes, vale ressaltar a predação dos insetos, o parasitismo do inseto, ocasionando um controle populacional e também a diminuição de outros organismos em uma biodiversidade. Porque insetos são vetores de doenças. Então, insetos nessa relação ecológica interespecífica, propagando doenças, também consegue conter populações de outros organismos. Mais um fator importante é o processo de extinção e especiação. Quando nós falamos de extinção, muitas vezes nós olhamos com maus olhos. Porém, a extinção é um processo natural para qualquer organismo. É claro que uma extinção natural, não antrópica, ela ocasiona ao longo de muitos anos. Muitos anos. Porém, nós temos que a preservação de insetos garante esse atributo ecológico justamente para manter a biodiversidade assegurada. Agora, associada com a extinção, nós temos um outro fator totalmente oposto, que é a especiação, é o surgimento de novas espécies, que também está presente para não somente insetos, mas também para outros grupos de animais. Quando nós temos uma população de inseto em específico neste momento, e esta população ela é delimitada por uma barreira geográfica, seja a presença de uma montanha, ou de um lago, ou de afastamento de ambiente, nós temos agora 2 espécies, as mesmas espécies, vivendo em 2 ambientes distintos. Ao longo de muitos anos, de um longo tempo, ou nem precisa ser para inseto, nem precisa ser tantos anos, alguns meses, esta população, se não tiver contato com insetos da sua espécie, ela vai desenvolver uma nova espécie. E quando essa barreira geográfica ela é rompida e agora essas 2 espécies voltam a se encontrar, nós temos que essas espécies elas podem não se acasalar mais. Então tivemos aqui o surgimento de 2 novas espécies. Na entomologia, assim também como na zoologia, nós chamamos de espécies crípticas ou sibling species, as espécies irmãs, que é designado neste hábito de especiação que garante também a biodiversidade de um ambiente.
Vamos falar de um grande problema, espécie invasiva numa questão ecológica. Vocês estão observando uma lagarta, Helicoverpa, e essa lagarta, ela foi introduzida no Brasil. Quando uma espécie é introduzida, ela não possui inimigo natural, porque está sendo o seu primeiro contato com o seu ambiente. Então, nós temos que a presença de uma espécie invasiva, ela pode ocasionar surtos populacionais justamente por não possuir inimigo natural. Por isso que é muito importante entender os estudos na ecologia e desenvolver ações para combater exemplares invasivos que na entomologia agrícola denominamos de pragas. Mais um fator importante agora entrando na agricultura, no quesito agrário, os insetos, eles são vistos com dois fatores, como pragas e também como inimigos naturais. Vocês estão observando na imagem uma lagarta. Essa lagarta, ela é a broca da cana-de-açúcar. Nós conhecemos ela como Diatreia sacaralis. E na mesma imagem vocês conseguem observar uma vespa, um parasitoide. E nós denominamos ela de Dicotésia flavips. Esta vespa, ela oviparasita os seus ovos no interior do corpo da lagarta. Assim, quando o ovo eclode e as suas larvas da vespas desenvolvem dentro do corpo da lagarta, elas matam essa lagarta e controlando uma praga, como este exemplo, no quesito agrário, no setor agrícola, com ênfase, neste caso, na canavicultura. Temos também, como eu havia mencionado, no controle biológico, porém ele não é empregado sozinho. Na agricultura, nós utilizamos uma tática que se denomina de MIP, Manejo Integrado de Pragas. São pilares, são ações diferenciadas, como o controle biológico, também não vamos ser hipócritas, temos o controle químico, nós também temos rotação de cultura, nós temos outras técnicas de manejo, enxerto e outras mais que sustentam um programa para combater pragas. Por isso que é muito importante se estudar a taxonomia de um inseto para ter certeza de qual organismo estamos lidando. E assim conseguimos manter num quesito importante que não chegue ao nível de dano econômico em determinada cultura. E, mais uma vez, vamos continuar aqui pelo nosso último tópico, que é da importância zootécnica. Existe um fator muito importante que se chama valor zootécnico, como a seda. São insetos que consegue desenvolver um financiamento, uma importância econômica na zootecnia e permitir com que a utilização desses organismos desenvolvam mais ações lucrativas. Nós temos aqui essa mariposa, a Bombyx mori, que é a mariposa que gera a seda. Entretanto, após essa mariposa ovipositar, do ovo vai eclodir as lagartas, e as lagartas irão produzir a seda. Por isso, possuem um fator financeiramente muito importante neste ramo. Temos também a produção de mel, cera, própolis e geleia real, clássico pelas abelhas. O exemplo mais clássico conhecido é a Apis mellifera, porém não é somente ela. Temos outros tipos de abelha. Temos o mel escuro, temos a abelha jataí. Então, são abelhas que proporcionam também uma economia à zootecnia. Dando continuidade ao fator dos insetos, nós temos a presença do carmim e da laca. O carmim e a laca, eles são produzidos por uma espécie de cochonilha. Nesta imagem, vocês estão vendo uma cochonilha que se chama Dactylopius coccus. E é a cochonilha responsável a trazer-se da matéria-prima o carmim. Da laca, nós temos uma cochonilha que se denomina Laccifer laca. Então, a preparação e a utilização destas cochonilhas resultam em produtos como o carmim, muito utilizado como corante, tanto de cosméticos até no setor alimentício, e também a laca, que é uma matéria-prima de resíduos e de cera e de produtos sintéticos. Dando continuidade, nós também temos a importância zootécnica da utilização dos insetos com ração.
Neste exemplo, vocês estão vendo o inseto que ele é denominado de tenebrio, Tenebrio molitor. Ele é uma larva de um besouro. Essas larvas trituradas são adicionadas a rações animais e que também sustentam o valor nutricional do animal em si que você está lidando. Entretanto, na questão zootécnica, nós não temos também somente os fatores positivos, nós temos os malefícios, como a propagação de doenças, como eu havia mencionado para vocês. Os insetos, eles propagam doenças, numa questão de biodiversidade, justamente para manter o controle populacional de outros organismos. E nós temos que, do lado negativo, é que o inseto, ele pode ser uma praga devido a este surto populacional. Nós temos também que a utilização dos insetos, larvas, principalmente de moscas, de uma família que chama Califórides, elas ocasionam miíases. Miíases são a presença de larvas em couro animal. E não somente animal, mas também há relato na presença em pele humana, comendo um tecido vivo. Porém, por um outro lado, nós temos a terapia larval. A terapia larval, que foi utilizada há muito tempo atrás em guerras, por exemplo, é a utilização de larvas para cicatrização de feridas, principalmente por pessoas que têm uma cicatrização muito demorada, como no caso de diabéticos. Obviamente, para utilizar-se da terapia larval, tem todo um protocolo a ser seguido. Vamos agora para o cenário atual. Já chegando perto à conclusão desta palestra, no cenário atual, eu gostaria de ressaltar 3 pontos importantes que nós estamos vivenciando. O primeiro foi a introdução de uma vespa assassina, que vocês conseguem observar. Essa vespa assassina, na verdade, ela é originária do Japão. Nós chamamos de vespa mandarina. E no final do ano passado, houve a introdução, uma espécie invasiva. Eu falei para vocês da importância e do estrago que uma espécie invasiva pode ocasionar num novo ambiente, porque não possui inimigo natural. Esta vespa, ela chegou aos Estados Unidos por containers. E esta vespa, entretanto, ela não é assassina. A mídia colocou aí um rótulo nela que ela está matando pessoas e animais, e não é este ponto que chega. Essa vespa, ela tem um predador, que é a abelha. Agora, para o setor zootécnico da apicultura, aí sim, é um ponto para ficar preocupado, porque a presença dessa vespa, em que ela possui a abelha como presa natural, pode dizimar muitas colmeias. Mas, como eu falei para vocês, existe também um equilíbrio ecológico. As abelhas conseguem matar esta vespa quando muitas abelhas, um enxame de abelhas está ao redor desta vespa e por oscilações e batimentos das suas asas, ocasionam uma hipertemperatura matando esta vespa. Eu peguei um dado que esta vespa, ela mata um ser humano com enxame. Ela mata em torno de 50 pessoas por ano no Japão. Só que se eu relato aqui no Brasil, nós temos que no Brasil em torno de 35 pessoas por ano morrem por ataques de abelha. Então, você pode ocasionar uma morte através de enxames e não somente por um único indivíduo. E, obviamente, nós temos o sistema imunológico de pessoa para pessoa. Entretanto, a mídia trouxe à tona que ela está devastando, que era para o ser humano se preocupar, só que também não é neste contexto. Um outro contexto recente desta semana foi a invasão de gafanhotos, que está prestes a acontecer. Ontem, o dado foi que estes gafanhotos, eles estavam a 130 quilômetros do Brasil. Eles estavam em linha reta em que chegaria a um município gaúcho chamado de Barra do Guaraí. E, realmente, um gafanhoto, neste caso, ele vai à plantação. Esses gafanhotos estão sendo provenientes da Argentina. Passaram pela Argentina, pelo Paraguai, e agora estão prestes a realmente adentrar na fronteira brasileira. Porém, um gafanhoto, nós vamos entender que esta espécie específica, ela possui 2 fases. A fase solitária e a fase agregária, são os gregados. Esta fase, que nós temos aí uma grande agregação de indivíduos, é o que está ocasionando
esta devastação nas lavouras, que até então, até hoje, não havia chego no Brasil. Entretanto, o governo brasileiro já está tomando medidas, principalmente com pulverizações. Nós temos inseticidas, temos aí aviões que estarão prestes a esta praga adentrando ao território nacional, serão jogados para estes organismos para fim de conter. Porque realmente gafanhoto não é de hoje, nós temos aí até um contexto bíblico, era uma das pragas do Egito, a 8ª praga do Egito, já mencionada na Bíblia, mas nós temos que a presença dos gafanhotos, eles causam uma devastação imensa em uma lavoura. E mais um ponto importante são as doenças tropicais. Doenças tropicais são contidas por profilaxia. E profilaxia nada mais é do que um bom saneamento ambiental. Na região norte do Brasil, principalmente, nós temos a malária por um mosquito do gênero Anopheles. E essa malária, o mosquito carrega consigo um protista. E esse protista inoculado na pessoa vai se multiplicar e vai ocasionar esta doença. Porém, um lado positivo é que, neste ano, até os dados do ano passado, houve uma redução de 38% da malária no Brasil. Por outro lado, nós temos a dengue. A dengue, atualmente, ela possui um registro no aumento de casos de 500 mil casos no Brasil este ano. É um número muito grande pelo mosquito da dengue, o Aedes aegypti, e ele traz consigo um vírus, um arbovírus, que é uma designação de vírus transmitido por artrópodes. Para conter doenças tropicais, nada do que um saneamento básico, do que uma profilaxia. Porém, nós sabemos que isso, infelizmente, é um fator preocupante no Brasil. E indo ao contexto final desta apresentação, vamos resultar aqui algumas pesquisas entomológicas desenvolvidas por mim. Não adianta nada eu apresentar aqui os aspectos da entomologia se eu não mostrar resultado para vocês. Atualmente eu sou financiado pela FAPESP. A FAPESP é uma agência de fomento, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E essas pesquisas hoje estão sendo desenvolvidas na Unesp, do campus de Jaboticabal. Entretanto, ao longo do meu período, tanto de graduação, mestrado e agora também prestes a concluir um doutorado, nós temos algumas pesquisas que foram desenvolvidas nesse âmbito entomológico e que eu irei compartilhar com vocês. Como o professor Samuel havia apresentado, eu tenho aqui um trabalho que foi desenvolvido na Austrália. Este trabalho é um controle biológico de Papilha japônica, que é um besouro, Cryptophlebia leucótrita, que é uma mariposa, e o Tetanicus urtici, que é um ácaro. Nós temos que o controle tanto químico, utilizando óleos para ácaros, ou também o controle biológico através de bactérias e também de parasitoides, são importantes para desenvolver técnicas de manejo integrado de pragas para você conseguir conter novas pragas que possam ser surtos populacionais e devastar culturas. Um outro trabalho desenvolvido também na Austrália foi pelo lado da biodiversidade. Eu tenho aqui que a taxa de visitação documentada por insetos para florescer o eucalipto na Austrália. Este trabalho foi desenvolvido em Monarto. E Monarto, vale ressaltar que ele é o maior zoológico do mundo em extensão. Então, na Austrália, nós temos um reflorestamento muito grande por eucalipto. E é importante a utilização ao ar livre, a utilização in natura de insetos, porque, como eu havia mencionado, polinização, um aspecto muito importante na biodiversidade, ocasiona esta polinização cruzada, garantindo uma alta variabilidade genética e uma grande presença de novas espécies que aumentem essa variabilidade genética e também a sua presença no ambiente, que no caso, tão importante como o eucalipto para reflorestar áreas florestais na Austrália. Esse trabalho foi desenvolvido durante a minha graduação, foi meu trabalho de conclusão de curso, eu tive o prazer de publicá-lo como um artigo, como um capítulo de livro. Esse trabalho nada mais é do que entender a relação de biodiversidade de mantódios. Mantódios são louva-a-Deus. E é muito interessante, em breves palavras, o que eu posso falar desse trabalho para vocês. Nós temos aí um período sazonal, de outono e inverno, e primavera e verão.
E uma análise destes organismos indicam que a presença de louva-a-Deus marrom está muito propício no inverno e no verão, no inverno e no outono. E de louva-a-Deus verdes e amarelos, de tom amarelados, está muito mais propício na primavera e no verão. Por que desse achado? A gente ressalta com a presença das folhas, da coloração. Se nós temos ambientes muito mais coloridos ou floridos, com folhas e flores vistosas na primavera e no verão, a abundância de louva-a-Deus com a coloração verde é muito maior para se camuflar neste ambiente. E com a mudança sazonal para o inverno e para o outono, em que vai apresentar vegetação com cores mórbidas, muito mais tendendo ao marrom, nós teremos a presença de louva-a-Deus da cor amarronzada, ou da cor acastanhada, mais enegrecida, o que ressalta a adaptação neste mimetismo sazonal destes insetos. Vou ressaltar aqui mais um trabalho também, desenvolvido na Austrália, na Unesp, e é muito legal que este trabalho eu estudei a taxa de parasitismo do crisopídeo. O crisopídeo, ele é um ótimo agente de controle biológico, que é este inseto que vocês estão observando. E ele tem um hábito de oviposição muito peculiar. Quando ele oviposita o seu ovo, ele sobe o seu abdômen, formando um pedúnculo, que contato com o ar, esse pedúnculo endurece. Então vocês podem observar que os seus ovos, eles ficam acima da superfície foliar. Com isso, nós temos uma baixa taxa de parasitismo e também de predação. Se nós temos ovos que eles estão mais protegidos, então a taxa de parasitismo é menor, garantindo a sobrevivência dessa espécie, que é muito utilizada em controle biológico por ser um predador muito voraz. Nós temos aqui um trabalho que ele avaliou a presença de 3 agentes. Vamos ressaltar a planta, a praga e um agente biológico. A planta em si foi a cana-de-açúcar. Na cana-de-açúcar, nós temos a presença de várias pragas, e entre elas nós temos uma cochonilha, em específico, que se chama Saccaricoccus sacchari. Essa cochonilha, a atribuição é que ela se reproduz muito rápido. Fêmeas originam fêmeas através da partenogênese. Nós não temos a presença de machos. E esta cochonilha, ela é áptera. Ela não possui asa. Então, a presença destes insetos estão na cana, principalmente na raiz. Porém, como ela tem uma mobilidade muito baixa, ela alcança outros ápices, tanto medianos e apicais da cana, conforme a planta cresce, por possuir uma mobilidade baixa. Como que nós podemos controlar, então, um inseto que está propício somente a desenvolver ao longo da cana, mas que a fundação principal vem do solo? Com nematóides entomopatogênicos. Esses nematóides que vocês podem observar, eles são entomopatogênicos porque eles ocasionam orifícios no corpo de um inseto. Ao entrar dentro do corpo de um inseto, e este nematóide reproduzindo, ele vai ocasionar a morte deste indivíduo, uma maneira de conter esta praga. Dando continuidade, nós temos aqui um artigo que foi muito satisfatório o resultado deste artigo, porque as publicações nós buscamos o reconhecimento. Neste artigo, eu descobri a presença de 2 novas espécies de insetos que não haviam sido registrados ainda em cana-de-açúcar no Brasil, que é a Hemiberlesia musi e a dupla Chionaspis divergens, que são 2 cochonilhas. Então, eu fornecendo dados para a pesquisa brasileira, sabemos que nós estamos num cenário muito caótico da pesquisa brasileira, mas ainda assim conseguimos contribuir com informações pertinentes que agregam valor a diversos setores. Por exemplo, para este artigo eu tive um resultado. Um pesquisador da Embrapa de Brasília, da Quarentena de Brasília, comunicou comigo. Falou: Gabriel, eu li o seu artigo e eu percebi que você fez o registro de 2 novas espécies e eu preciso catalogar essa espécie na quarentena. Então é uma maneira de como que nós conseguimos atribuir valores e garantir também a propagação da ciência nacional.
Vocês podem observar os meus contatos, caso tenham alguma dúvida ou também queiram entrar em contato para parcerias. Nesta apresentação, eu gostaria de agradecer muito a vocês que estão assistindo, também o professor Samuel, que foi meu companheiro de laboratório, e também gostaria de agradecer ao professor Diego e a Oswanda, que permitiram que essa live ocorresse. A intenção foi, sim, de mostrar para vocês os aspectos da biodiversidade, além do fator agrícola e zootécnico, da importância de hexápodos, que hoje vocês descobriram que também não é somente os insetos, mas também outros organismos, agregam valor à nossa contribuição como pesquisador. Então eu agradeço mais uma vez pelo convite e estarei disposto a eventuais dúvidas. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel, pela excelente apresentação. Realmente muito boa mesmo, cara. Você fala muito bem, né? Nossa, como sempre. E você conseguiu, né, abordar desde um contexto mais básico até um contexto mais aplicado, né? Isso que ficou bacana, acho, na sua apresentação, né? Desde características taxonômicas, né, filogenéticas e morfológicas, né, até um contexto ecológico, né, e agrícola, zootécnico, até num cenário atual e também complementando aí no final agora com as excelentes publicações, né. Muito bom mesmo, viu? É interessante que você comentou bastante aí, e eu até adotei algumas coisas aqui, né, quando você comenta da parte ecológica, né, mostra essa importância ecológica, principalmente na relação inseto-planta, né, isso é uma área muito estudada dentro da entomologia, né, a gente tem várias pesquisas aí, e a gente mostrando, né, essa importância e esse fator que a gente chama de fator de coevolução, né, onde os insetos evoluíram junto com as plantas, né, com as angiospermas, no caso, né, a professora Oswanda, aí, que é da área de botânica, também muito provavelmente já ouviu falar muito nessa relação. Isso que traz, né, quando você falou bastante desse sucesso adaptativo, né, quando a gente mostra a relação inseto-planta, esse sucesso adaptativo muitas das vezes se deu por esse fator coevolutivo, né. E depois você também comentou alguns termos aí ecológicos, na verdade, alguns conceitos ecológicos muito importantes, principalmente quando você falou das estratégias, né, reprodutivas. Isso é muito bacana, né, quando a gente tem a separação entre os estrategistas R, né, e os estrategistas K, né, ou seja, estrategistas R que dão valor à quantidade, né, deixam um número muito grande de indivíduos no ambiente, né, para que poucos sobrevivam, né. A gente tem os estrategistas K, que investe em qualidade, né, que é uma outra estratégia evolutiva, né, que também garantiu um sucesso adaptativo, porque eles investem no menor número, mas com qualidade, né, ou seja, aqueles indivíduos que são deixados no ambiente, geralmente eles vão sobreviver, porque o cuidado com a prole, ele é muito maior, né, e isso é muito, muito bacana, né. E também foi legal você falar dessa parte agrícola, né, zootécnica, porque no nosso campus, né, de Colorado do Oeste, do Instituto Federal, ele é voltado para essa área, né, para a área agrícola, né, e eu não sei se tem algum aluno aqui do curso, né, de agronomia, zootecnia, mas se tiver, com certeza você deu um embasamento bem legal aí, quando você falou de controle biológico, né, do bicho da seda, e outros fatores aí que contribuem nessa linha. Muito bacana mesmo, bem legal. A gente poderia continuar aqui falando de entomologia a noite inteira, né, porque é a minha área, mas para não estender, tem algumas perguntas aqui para você, Gabriel, alguns comentários também, na verdade, eu vou estar repassando para você. Eu vou começar aqui do início, né? Tem um comentário aqui inicial do Cláudio, né? Quando você fala do termo praga, né? Ele até comentou aqui, não existe praga, e sim um desequilíbrio ambiental, né? Que a natureza é sábia nesse sentido, né? É bem legal ele ter falado isso daí, porque na verdade o termo praga é um termo antropogênico, né? É um termo que a gente associa para nós, mas realmente não existe mesmo, né? Biologicamente falando, ou ecologicamente falando, né? O Gabriel pode até comentar aí, na verdade está acontecendo algum desequilíbrio, não é isso, Gabriel? Exatamente. Quando nós utilizamos o termo praga, é justamente quando nós elucidamos esse desequilíbrio em uma lavoura. Porque realmente, eu sou biólogo também, eu aprendi muito durante o mestrado e o doutorado justamente nessas contradições de terminologia. Nós utilizamos esse termo
praga, quando um inseto na sua população, principalmente os invasivos, eles ocasionam danos econômicos. E justamente a utilização dessa terminologia pragas, ela é relevante ao desequilíbrio ambiental. Por quê? Vamos parar para analisar um pouco. Não é nós que estamos de uma maneira errada, é o ser humano que está introduzindo, que está devastando áreas verdes para produzir mais e aumentar a sua produção na lavoura. É claro que, se você tem um ambiente propício, por exemplo, 50 hectares de cana-de-açúcar, você tem somente cana-de-açúcar, você não tem nenhuma borda, você não tem nenhuma faixa, nenhuma área de transição. O inseto que utiliza como recurso alimentar a cana-de-açúcar, ali para ele é o paraíso. Por isso que nós agora, os seres humanos, ficamos irados e falamos, nossa, nós temos agora aqui um surto de praga. Por isso que eu falei que nisso nós entramos nos aspectos do MIP, que é o manejo integrado de pragas, mas justamente visando o lado antropológico e garantir uma commodity para o Brasil. A minha cultura em específico, na entomologia, eu estudo muito a cana-de-açúcar. O estado de São Paulo ele é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Na verdade, o maior país produtor de cana-de-açúcar é o Brasil. Só se você isola o Brasil do estado de São Paulo, o estado de São Paulo ele ainda continua sendo o maior do mundo. Então você tem aí milhares de hectares com apenas uma única plantação, com apenas uma única monocultura. Então, quando você tem um ambiente propício para a broca da cana-de-açúcar, a cochonilha, como eu falei, eu já visitei vários canaviais, não tem um canavial que não tem cochonilha. Você tem um ambiente perfeito para um inseto. E nisso, nós, os seres humanos, que criamos essa ambientalização, nós desenvolvemos depois as técnicas de manejo, que queremos reduzir, infelizmente, esse status de praga, mas nesse conceito antropológico que nós desenvolvemos para ele somente pensando no setor financeiro. Isso aí, excelente. Isso mesmo, né? Na verdade, isso aí é um termo mais agronômico, né? Quando a gente tem, né? Na verdade, quando a gente está modificando o ambiente, né? Automaticamente a gente já está desequilibrando, né? As populações de insetos, e esse desequilíbrio, né? Do ponto de vista agronômico, a gente chama de praga, né? Exatamente isso, é isso mesmo, Cláudio, também. Depois tem um comentário aqui também do Cláudio, quando você fala dos interesses zootécnicos, né? Em relação à laca, né? Que ela é muito utilizada no acabamento de móveis, né? E realmente, né? Utilizada aí para vários fins aí econômicos. Cera lá, que é utilizada muito com cera também. Sim, bem bacana. E também quando você estava falando da caso da vespa assassina, né? O Cláudio colocou aqui que a Apis mellifera, na verdade, ela acaba sendo até pior que a vespa quando ela é provocada, né? E realmente, né? Ela é uma espécie aí que nós melhor deixar ela. Casos de mortes no Brasil. É um inseto que ataca, se provocado. Não é o que mais mata, porque o que mais mata no Brasil são os mosquitos, principalmente da dengue e da malária. Mas, infelizmente, nós temos o registro, sim, de mortes acidentais por enxame de vespas e de abelhas. Também temos de marimbondos também. Mas, e principalmente daquela pessoa que é alérgica. Uma pessoa alérgica, se ela é ferroada por uma única abelha, ela já fica totalmente paralisada. Imagina, então, um enxame, que é o que, infelizmente, vai provocar a morte. A mídia, ela gostou muito de ressaltar este nome da vespa assassina. Quando veio esse nome aqui para o Brasil e também ao redor do mundo, vespa assassina. Não, ela não é assassina. Parece que até um nome hollywoodiano, né? Uma vespa que vai estar com uma munição muito grande em suas pernas e vai dizimar a espécie humana. Mas também é no mesmo contexto. Ela, com enxames, ela é propícia, sim, a ocasionar a morte de uma pessoa. Como que é que eu falei? No Japão, em torno de 50 pessoas morrem por ano. É um número muito pequeno, se você pensar. Assim como no Brasil, 35 pessoas por abelha. Mas não deixa de ser uma morte. Mas não é assassina que vai devastar a população humana da face da Terra. Realmente, né? Então o Cláudio complementou aqui que a mídia acaba sendo analfabeta científica, né? Nesse ponto aí, né? Realmente, né? Exatamente. Realmente é complicado, né? Realmente é complicado. Legal. Pois agora tem uma pergunta aqui do Rogério.
sobre as abelhas e as vespas, né? Na verdade, ele pergunta se é ataque, né, ou acidentes, né? Ele até comenta que acredita que tem diferença, né, entre um ataque e um acidente, né? Se quiser comentar uma coisa nesse É, sentido. a gente pode colocar assim, um ataque é você perturbar o ambiente dela. Porém, também tem um acidente. Se você realmente não está fazendo nada, digamos assim, e se aproxima de uma colmeia, e você tem ali abelhas que estão sobrevoando naquela área, e infelizmente uma abelha acaba se chocando contra você, você tem aí hormônios que estão sendo exalados pelo seu corpo também. E as abelhas, elas também têm uma comunicação por feromônios. Então, infelizmente, uma abelha se exaltando, se chocando contra você, vai ter uma sinalização química que você está sendo um inimigo, sem você ter provocado nada. E isso resulta em um acidente. E esse feromônio exalado pelas abelhas vai ser um feromônio de ataque, em que vai ter toda uma junção desses organismos para, infelizmente, atacar você, mesmo você não tendo ocasionado nada. Por isso a diferenciação de um acidente. Exatamente, né? Na verdade, os dois podem ocorrer, né? É muito comum, na verdade, que ocorra também acidentes, né? Principalmente no caso de abelha, tem aquele comportamento de deslocar, né? Quando vai formar o enxame, né? Tem deslocamento de uma região para outra. Se você acidentalmente está cruzando ali no momento, pode acontecer um acidente, né? Isso Já pode tive acontecer. experiência de moto. Eu estava de moto e de repente levei uma ferroada na perna. Eu não provoquei isso, mas choquei contra uma abelha sem querer e fui ferroado. Pode acontecer, né? Realmente. Bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, algum comentário. Acho que não, Gabriel. Acho que era isso, né? Se alguém quiser também fazer o uso do microfone, né? Pode ficar à vontade.